Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Anima Talk, o podcast da UTE Engenharia de Emoções. Mais uma vez estamos aqui, eu e Priscila Carvalhinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Vamos deixar ela se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou Amanda Machado, eu sou pedagoga, psicomotricista, sou educadora parental e já estou nessa estrada aí já tem uns 20 anos, caminhando em prol da educação e das famílias. E hoje a gente vai ter uma conversa muito, muito, muito diferente e que eu sou muito apaixonada. Só para contextualizar, eu e a Amanda, a gente vira e mexe, senta num café para ter longas conversas. E a gente sempre falou, nossa, a gente devia gravar as nossas conversas e transformar num podcast. Então, estamos aqui para hoje transformar uma das nossas conversas em podcast. Sim. E a gente vai fazer algumas conexões da infância, criatividade, inovação, levar a entender quanto a educação, a infância, a parentalidade tem muito a ver também com o mundo corporativo. Então, a intenção é fazer uns links interessantes aqui. Mas conta pra gente, Amanda, o que você gostaria de começar a falar sobre infância, sobre educação? O que pulsa em você nesse momento? Eu acho que hoje, para mim, falar sobre infância, primeiro a gente fala sobre a gente. A gente está precisando muito olhar para o nosso lugar, nosso papel de adulto, nossa função de adulto nessa sociedade, para então poder falar das crianças. E aí, eu penso muito assim, durante muitos anos, mais de 20 anos, eu trabalhei com crianças. E aí, durante a pandemia, repensando minha vida e tudo mais, eu falei assim, cara, na verdade, acho que eu preciso trabalhar pelas crianças. E aí, quando eu fiz essa mudança, sabe, de pensamento mesmo, de intenção do meu trabalho, eu comecei a atuar de forma um pouco diferente. Antes, trabalhei no chão da escola, muito voltada com elas, muito só com educadores. E aí eu passo, então, a trabalhar mais ainda com as famílias, mais ainda em lugares de educação, mais ainda onde tem adulto que cuida de criança. Ah, Amanda, mas eu não tenho filho. Ah, mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho que tem um filho, você tem o seu tio, enfim, em algum momento da sua vida, você é um adulto educador. Então, eu passei a olhar e conversar muito com os adultos, a olhar e conversar muito sobre mim também, na minha relação com as crianças, e eu acredito muito nisso. Então, hoje eu penso que a sociedade como um todo precisa olhar para você mesmo, né? Para si mesmo e entender como é que eu estou lidando com as crianças. Qual é o meu lugar nesse universo aí e o que eu estou representando para elas. E aí eu acho que você traz um primeiro ponto, assim, que já conecta comigo, porque, enfim, durante um bom tempo, depois da minha transição de carreira, eu trabalhei com mulheres, mães, gestantes, puérperas. Eu sempre tive uma conexão muito grande com a infância, de alguma forma, apesar de não ser educadora, mas eu sempre estudei algumas coisas de pedagogia antes de ter minha filha. Então, assim, a escola onde eu gostaria que ela estudasse, eu já conhecia antes de ter engravidado. E eu também cheguei nessa mesma conclusão, assim, né? A criança, ela chega e, na verdade, a gente, enquanto sociedade que tá cuidando dessa criança, é que vai colocando ela nas forminhas, sabe? Uhum. E aí, a gente quer um futuro diferente, mas a gente não percebe que é o nosso comportamento, é a nossa autoobservação, é como a gente vai lidar com essa infância que, de fato, vai construir esse ser humano que vai estar lá na frente. Em um dos podcasts eu até falei e coloquei essa provocação de isso é um assunto que importa para quem está dentro das empresas, porque daqui a 20 anos as crianças que estão nascendo agora são os colaboradores que vão estar lá amanhã, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo, que eu acho que é um pouco polêmico, assim, então não sei quanto a gente vai querer deixar isso sem cortar, é que... A gente vai deixar 100%. É que você falou dessa questão da nossa sociedade, né? E aí é muito curioso, porque depois que eu tive a Rafa, eu comecei a enxergar outras coisas, né? E aí uma das coisas é o quanto eu, enquanto mãe com uma criança, tenho acesso limitado a determinados espaços. E aí eu não estou falando de levar a Rafa para um conteúdo adulto. Eu estou falando de ir com a Rafa para algum restaurante, ir com a Rafa para algum hotel e estar
a gente aceita pet, mas não aceita criança. Aham. Porque criança faz barulho, porque criança corre, porque criança incomoda. E aí eu ouvir frases como, mas tem lugares muito legais pra ir com criança. Uhum. Só que a gente não problematiza falar uma coisa dessa, por exemplo. Tem lugares muito legais pra você ir se você for uma pessoa preta. Tem lugares muito legais pra você ir se você for um gay. Sabe? Do tipo assim, se a gente for colocar isso por outras perspectivas, isso vira uma violência, porque isso vira uma segregação. Exato. Mas quando você olha pra criança, você normaliza fazer essa segregação com criança, assim. Então, pra mim, eu falei isso, inclusive, em um outro painel, a gente vive numa sociedade que tem fobia de criança. Uhum. E que é o próximo ser humano, sabe? Que é a próxima pessoa com a qual você vai conviver, né? Então, assim, é muito estranho pra mim, né? Isso é uma coisa que pulsa muito vivo pra mim. Sim, e você, nas suas duas colocações, você traz justamente esse norte, né? Desse olhar que a gente precisa ter pra gente. Porque criança tem o direito de brincar. E não é só um direito que a gente fala sobre, né? Ele tá lá, ele é um direito legítimo. Existem leis, né? A lei da parentalidade, o direito de brincar. Agora, recentemente, também saiu uma nova lei sobre o brincar como direito, é direito. Então, assim, por que a gente tem que fazer tantas leis para garantir o direito de brincar da criança? Porque, na verdade, a nossa falta de tempo está tirando isso dela. Então, a gente vive nessa cultura muito do que é possível fazer, que vai muito moldado pelas mídias, vai muito moldado, né, pela cultura, basicamente, óbvio, do capitalismo, né? Então, eu vou te oferecer aquilo que é uma demanda agora, que é nacional, que é mundial, enfim, que vai te dar maior conforto. E aí, a criança vai crescendo nesse universo. Aí eu volto um pouquinho atrás, porque a gente fala também do papel da educação. Nós estamos no século XXI, né? A gente está numa geração aí super conectada e a gente continua, muitas vezes, trazendo teorias ou trazendo propostas para as crianças que todos nós aqui vivemos dentro da escola, né? De cobrir linhas, né? De ficar várias horas sentados na cadeira. E é tão difícil o adulto lidar com a criança, porque a criança ela tem esse lugar muito disruptivo. A criança ela traz pra gente coisas que pra gente é muito difícil também de lidar. Como que você lida genuinamente com as suas emoções como adulto? Muitos de nós aqui não conseguimos ou minimamente buscamos terapia para conseguir lidar com elas. A criança, ela simplesmente vive a emoção. A criança, ela pulsa aquilo tudo com muita energia. E no outro ponto, é muito difícil também para o adulto lidar com a alegria, né? A gente está muito acostumado a manter a performance. Então, eu vou sentar à direita, eu vou falar num tom legal para te agradar, para ser aceito por você. Só que isso foi construído lá na infância. Naquele momento onde ela não podia gritar, fica quieto, olha, a gente vai chegar... Clássico, né, que tinha... Ainda tem. Vou chegar na casa dos tios, olha, não pode tocar em nada, não sei o quê. As meninas, então, né, senta direito, perna fechada, os meninos, E ou então alguém chega na nossa casa, a família já olha e você tinha que ir pro quarto. Né? Você não podia estar ali naquele momento com os adultos, porque tinha uma conversa de adulto para acontecer. Então, isso... vai se repetindo ao longo dos anos. Amanda, já acabou? Não, porque a gente ainda continua reproduzindo isso. Mas justo por quê? Porque falta a gente se encontrar. E falta a gente também, acho que abrir um campo para esse novo. Né? E acho que o maior papel que os adultos têm que assumir são suas escolhas. Entendeu? Se na minha família eu hoje estou pensando, repensando uma nova forma de educar, porque eu tive pouco diálogo, ou porque de fato eu não pude estar nos lugares que eu gostaria, porque as pessoas não deixavam, né? Porque você está falando hoje da questão do hotel, né? Mas isso é muito novo. Mas muito antigamente, da própria casa das pessoas, eu antigamente estou me chamando de antiga. Porque assim, né? Na minha época mesmo, né? Já tinha muito disso, né? Se chegava uma visita na minha casa, a gente já sabia o momento de estar ou não na sala, e só pelo olhar. Então, isso só se aumentou e chegou na esfera, né? Dos lugares públicos também. Pra outra escala, né? E esse lugar a gente precisa voltar e assumir. Não, eu quero uma educação diferente. Eu não quero que meus filhos vivam isso, eu quero diálogo. E aí a conversa. E isso dá trabalho. Sim. Não tem como a gente negar que educação dá trabalho. Ser pai e mãe dá trabalho. Deu antigamente, deu na pré-história, vai dar agora também. Entendeu? Porque é isso, o mundo vai mudando, as questões vão surgindo. E o que a gente faz com tudo isso que se apresenta, né? Então, acho que no momento que você chega e você pensa, poxa, qual é o lugar que eu devo estar se não é com meu filho?
Eu acho que isso é muito sério da gente parar para pensar, porque o lugar de pai e mãe é com o filho. E no mundo moderno que a gente vive hoje, nessa sociedade totalmente da produtividade, né, do cansaço, quando um pai e uma mãe está com um filho, gente, isso é de uma riqueza, isso é de um tempo que não se paga, porque provavelmente aquela família se organizou, se estruturou para estar naquele momento ali, para estar presente com eles. E aí depois tem muitas camadas também dessa presença, né, de estar junto. Mas é o momento deles. Então a gente deveria sim aceitar a alegria e os desamores da infância e entender que cada família se constitui de um jeito e que elas estão ali para viver aquele momento junto. Se eu quero viver o meu momento sozinho de adulto, então eu também posso buscar um lugar onde seja de classificação etária 18 anos, né? E aí eu vou para esse lugar. Em outros ambientes, eu preciso também entender que há um respeito por todas as idades. Sim. E aí fala aí. Eu acho que eu tenho alguns recortes para fazer sobre o que vocês falaram. Acho que o primeiro é uma questão geracional, né? O trato que você falou sobre a tecnologia, sobre um olhar diferente. Eu acho que a gente vive, talvez, a gente já falou isso no episódio anterior, mas talvez a maior disrupção entre uma geração e a outra, onde a tecnologia é muito mais presente para um do que para outro. Acho que nas próximas essa diferença vai ser um pouco menor. Então, imagino que lidar com isso para educar uma criança hoje seja muito difícil, principalmente os pais Y para um filho alfa, é muita diferença. O segundo recorte sobre a educação, né? A gente também já falou essa frase em outros momentos, sobre a educação, enquanto a educação não for libertadora, o sonho do primeiro é ser opressor. Eu amo essa frase. O exemplo que eu vou trazer para essa frase hoje é quando a gente andava de carro com nossos pais e a luz dentro do carro estava acesa, sempre mandava a gente apagar a luz porque incomodava. Eu hoje dirijo, aquela luz não me incomoda em nada, mas se alguém acende, eu também mando apagar, porque eu ouvi isso a minha vida inteira. Meu primeiro impulso é falar, apaga essa luz. E então a gente repete esse comportamento em vários cenários da vida, em vários palcos que a gente fala uma coisa só porque a gente ouviu e a gente quer que seja igual. E o outro recorte que eu gostaria de fazer é sobre liderança. A gente hoje... A gente não, que eu ainda não sou pai, né? Mas o pai, a mãe, é sempre a figura de liderança, a figura de exemplo que a criança vai ter. Então, pensando em futuro, pensando em como aquela criança vai ser quando adulto, qual é o exemplo de líder que eu quero ser? É alguém que me impõe pela força, você vai fazer porque eu tô mandando? Ou é alguém que dialoga, que convence, que insere, que contextualiza? Sim, são 3, né? Que você colocou. A primeira eu vou trazer para você, tá? Uma outra pergunta, né? Quando você fala a questão da tecnologia, que é o maior desafio. Eu te pergunto, você deixaria seu filho, né? Quando você tiver, fumar com 4 anos? Não. Você deixaria ele beber com 4 anos? Não. Por que não? Uma resposta rápida, assim. Porque faz mal. Porque faz mal. O celular é a mesma coisa. Sim. Ele faz mal. Hoje, talvez seja quase impossível a gente pensar nisso. Por quê? O cigarro faz mal, todo mundo sempre falou sobre isso. Então, a gente aprendeu que cigarro faz mal, não é para criança. Beber, a mesma coisa. Embora tenha gente que de vez em quando dá aquela cervejinha, né, embaixo no bar. Mas a gente entendeu desde sempre que não era legal para criança isso. O celular, falaram agora pra gente que não é legal. Perdemos a mão totalmente do uso do telefone. E ele veio também como uma forma de compensação, né? Para o adulto ter um momento, né, de se concentrar em algo, para o adulto ter um momento. E aí, claro, a gente volta novamente na pandemia. Quando eu falo que a pandemia não acabou, que é porque o vírus está mais controlado, né? Mas a pandemia, ela ficou aqui com várias marcas ainda que estão flutuando. O que as famílias não tinham que fazer com crianças em casa e tinham que trabalhar? Que aí eu vou chegar numa outra parte, né, que você coloca. Mulheres, homens trabalhando dentro de casa precisavam dar o celular, precisaram dar o computador para a criança. Era o único jeito que tinha. E no momento, muitas das crianças que viram assim, caramba, agora eu tenho meu pai e minha mãe em casa. Para eles, eu fico imaginando no lugar de criança, caramba. Tanto que no início, muitas famílias
conseguiram, né, se organizar para fazer bolo juntos, né? A família Doriana surgiu assim de uma forma maravilhosa. Aí daqui a pouco, né, os empregadores começaram a falar, olha, gente, precisamos trabalhar, precisamos dar para parar. E a galera começou a construir seus pequenos home offices, né, que surgem justamente nesse momento. Criança de um lado, patrão do outro, e como conciliar tudo isso? Então o celular entrou. Alguém estava errado nessa história? Não, não tinha, era o que é possível fazer. Então, hoje a gente já sabe o mal que isso está fazendo. A gente percebe o quanto as crianças estão reproduzindo até questões de saúde mental, que seriam próprias dos adultos, agora passam para as crianças. Sim. E aí volta novamente, qual é o nosso papel nessa história, né? Porque hoje a gente entendendo que não é legal, não pode, não faz bem, não tem nenhum conteúdo bacana para que isso aconteça, a gente vai ter que aprender a dizer não. Sim. E aí, para o adulto dizer não para a criança, entra na outra pergunta que você falou. Qual é o meu lugar de liderança? Né? Eu vou ser permissivo ou vou ser autoritário? Eu vou ser permissivo. Ah, toma o celular aqui e fica quieto. Né? Ou eu vou ser autoritário, me tira o celular, não me dá o celular, não vai ficar mais com o celular. Então, você vai ter que encontrar a linha do meio ali, num diálogo, de uma conversa, e explicando, porque tá tudo no mesmo pé. Não faz bem. Você não tem ainda maturidade para ter acesso às coisas que tem nesse telefone. Ai, Amanda, você é contra 100% tela? Eu falei assim, não sou radicalista. Eu acho que tem um lugar hoje da tecnologia, que essas crianças já nascem assim. Só que a gente pode pensar o que para minha família é importante. Então, eu quero tela controlada por mim. Tela de celular? Não. Uma tela na televisão, onde eu acho que naquele momento que eu preciso tomar um banho, que eu preciso sentar no sofá e olhar para cima, eu quero sim que ele tenha algum tipo de entretenimento que não dependa necessariamente de mim. E aí eu vou colocar, porque eu sei o que ele está assistindo e eu tenho esse controle. Aí é diferente. Então eu coloco o vídeo, eu coloco a música. Isso é muito importante. Só que a família vai precisar encontrar esse seu lugar, entendeu? De entender que o celular não faz bem e que ele precisa, então, conseguir administrar isso. Vai dar um trabalho danado disso acontecer. Porque tem muitos ganhos, tem muitos benefícios, né? Quando você dá um celular na mão da criança. E no lugar da empresa, no lugar desse que você falou, né? De quando a pessoa está lá trabalhando, enfim, como é que também essa gestão da empresa vai cuidar dessa equipe, né? Que está ali. Porque essa equipe também que chega em casa e que precisa demandar tanto de um telefone, de vídeo e tudo mais, é uma equipe que está muito cansada e que muitas vezes não tem acesso a tudo isso. A gente hoje está aqui sentado, minimamente a gente sabe sobre os efeitos disso, minimamente a gente entende as consequências até por nós mesmos, né, do tanto que a gente usa esse telefone, mas em que nível as pessoas estão sabendo verdadeiramente nisso, né? A internet está entregando um montão de coisa. Mas como todo mundo sabe, nem tudo é verdade, nem tudo é mentira, o que é possível fazer. A gente hoje também tem uma transição de gerações que não sabem brincar. Então isso é uma perda assim, muito grande que a gente teve, porque eu trabalho em escola e aí eu acredito sempre que vão chegar adultos, né, que saibam brincar. E eu vou descobrindo que não sabem brincar. Falei assim, mas como é que é isso, né? Mamãe galinha, o que é mamãe galinha? Né? É uma brincadeira tipo de roda, que você corre ao redor, que tem tempos, tem turnos desse jogo. Para mim, era muito claro que as pessoas sabiam, mas não sabem. Então, cada vez mais você vai percebendo que o adulto também precisa voltar a brincar. Sabe? Isso é dentro da empresa mesmo, sabe? Como forma de saúde mental. Sim. Eu acho que quando o adulto brinca, quando dentro da empresa esse adulto brinca também, ele eleva o seu nível de serotonina, entendeu? Aquela coisa do cortisol, dá uma riada, ele consegue se organizar melhor e aí ele volta também melhor para casa. Autorregulação na veia. Autorregulação total, porque é isso. Às vezes a gente está falando muito de um campo, sabe, externo, metafórico e tal, mas vamos pensar na realidade, né? Do que é possível hoje a gente fazer. Sim. Então, o possível hoje dentro da empresa é a gente cuidar verdadeiramente dessa galera que está lá com a gente. Eu assisti uma pesquisa sociológica sem muita robustez científica, né? Era basicamente ir pra rua e perguntar para as pessoas numa certa amostragem. E aí ele perguntava para as pessoas na rua qual a brincadeira que eles levaram da infância para a idade adulta. E é assustador a resposta, porque entre homens você ainda encontrava alguma... Eu jogo videogame, eu jogo futebol,
algumas coisas assim. Mas entre mulheres era sempre nenhuma. E aí entra uma segunda parte da pesquisa que começam a perguntar para as mulheres de que elas brincavam quando era criança. Então era de casinha para cuidar da criança, para fazer a comida. Então tem um recorte social de gênero, né? que a gente não... A gente silencia, a gente vai deixando para lá e acaba não prestando atenção. Mas quando é exposto dessa maneira é assustador, né? Porque a infância foi roubada. Sim. A gente, desde pequeno, a gente aprende a produzir. Alguns homens ainda diziam, eu brincava com minhas ferramentas, eu brincava de bombeiro. Mas ainda assim, tem o futebol, tem o videogame, tem coisas que ele vai levar pra vida. Entre mulheres tem um recorte que, pelo menos pra mim, foi assustador. É esse lugar do cuidado, né? Já é moldada e pré-estabelecida para estar no lugar do cuidado. E aí eu acho que quando você colocou, acho que 2 pontos, assim, 3 pontos importantes, né? Primeiro, relação com criança pede que a gente aprenda a lidar com as nossas próprias emoções. Então, quando a gente está falando de liderança, está falando de ir para a empresa, para mim, cuidadores, e aí eu vou abrir para cuidadores no sentido de não só pais, mães, né? Mas todas as pessoas com as quais são, de fato, responsáveis por algum nível de cuidado com criança, elas estão ali constantemente sendo provocadas a aprender a lidar com as próprias emoções e com aquela intensidade que a criança traz. Porque a criança, por natureza, é intensa. Isso. Ela é intensa em tudo de ruim que ela sente, na frustração, e ela é intensa em toda a felicidade que ela sente, como ela quer demonstrar essa felicidade, né? Então, é um trabalho que todos os cuidadores acabam invariavelmente fazendo, minimamente ter que aprender a lidar ali quando a gente quer ter uma relação de cuidado diferente do que a gente, né, veio recebendo. E aí você falou da escolha consciente, né? Então, quando a gente faz uma escolha de cuidado consciente. E aí, obviamente, quando a gente quer estabelecer contorno numa relação com criança, né? Isso pede um espaço interno nosso, de firmeza, de isso não é negociável. E tá tudo bem você ficar frustrada, tá tudo bem você chorar porque não vai ter, né? Mas isso não é negociável. Sim. E aí, quando a gente fala sobre isso, é sobre aprender a lidar com as próprias emoções, aprender a lidar com as emoções do outro, e que não é muito diferente daquilo quando a gente tá falando num espaço corporativo. Quando a gente está falando num ambiente corporativo, você estar num papel de liderança, muitas das vezes você vai ter que fazer algumas escolhas que não necessariamente vão ser escolhas que todo mundo vai concordar. E você estabelecer o contorno e falar, olha, nesse momento eu preciso tomar uma decisão, e você estar nesse lugar de adulto de tomar essa decisão, porque ali você tem uma responsabilidade, porque essa responsabilidade é pedida de você, e estabelecer esse contorno é também ter que lidar com a frustração das pessoas sem calar essa frustração, aprendendo a ouvir a frustração dessa equipe, aprendendo a deixar com que essa frustração ela se expresse de alguma forma através do diálogo. Óbvio, né? A gente não vai fazer igual criança, que vai gritar, que vai... Mas... Não? Esperamos que no trabalho não, pra gente ter uma relação que não seja... Mas aí você pega toda essa sua raiva, aí você desconta naquele seu colega de trabalho. Exato, né? A gente precisa aprender, eu acho que a lidar com as emoções, e a gente pode, de uma forma saudável, e aí eu sempre recorro muito ao espaço da somática, assim, né? Da gente expressar através do nosso corpo a nossa raiva, sem engolir ela, mas também sem jogar e às vezes não vai ser pro colega de trabalho, porque muitas das vezes isso não é permitido, então essa pessoa vai fazer em casa, com a pessoa que ela mais gosta. Às vezes até com a criança. Com a criança. A gente tá, né? Porque ali ela tem permissão de fazer isso. Aí volta a frase do Edu, né? O sonho do oprimido é ser opressor. E vamos em diferentes escalas. Então, a síndrome do micropoder, né? Exato. Então, assim, a gente tá discutindo relações de poder e a gente também precisa entender o quanto quais são os recursos e aprender a ter recursos internos para lidar com todas as coisas que acontecem no dia a dia, né? E, assim, conseguir ter relações de expor a nossa frustração, mas, ao mesmo tempo, sem ultrapassar o limite da outra pessoa. E sem engolir aquela emoção, né? Então, acho que o trabalho com as emoções é um trabalho que faz muito sentido quando a gente começa a fazer essa conexão de que, primeiro, eu, enquanto cuidadora, ao lidar com uma criança,
que as pessoas comecem a olhar para essas pessoas com um potencial muito maior do que elas têm, porque muitas das vezes é um olhar da empresa de, mas agora ela cuida de uma criança, agora ele cuida... Para os homens nem tanto, né? Para as mulheres isso pega muito mais. Mas, vai ter que sair cedo, porque tem que levar no médico, porque a criança tá doente. Não, pera, o que essa pessoa tá trazendo de potencial para ali, né? Porque existe todo um outro contexto que é trabalhado e que essa pessoa, ela tá desenvolvendo uma outra musculatura que muitas das vezes não tá sendo validada, né? Então, acho que esse é um ponto. Você trouxe o ponto do brincar. E quando você falou, né? O adulto perdeu a capacidade de brincar. E para mim é na brincadeira, e eu tenho essa relação de reconstruir esse espaço de brincar, assim, né? Por uma série de questões da minha biografia. E para mim é o espaço de maior abertura de criatividade. Exato. Então a gente está falando de um mercado que pede criatividade, mas a gente constrói toda uma relação com brincar que é perda de tempo, que é perda de foco. E aí a gente desaprende a criar, desaprende a errar, desaprende a testar de novo e fazer de novo, que é o que a brincadeira faz com a gente, proporciona pra gente, né? Então, a gente começar a olhar a brincadeira como um recurso para resgatar todo o potencial criativo, todo o potencial de inovação que a gente tem e todo... a reestruturação que a gente tem de relação com o erro, que na verdade o erro não é um erro, é uma construção para chegar em alguma coisa, eu acho que o brincar leva para esse lugar, assim. Com certeza. E aí eu acho que... Enfim, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Vou deixar aqui pra... Tem uma diferença, assim, também, que a gente pensa, mas o adulto vai brincar... Como que ele vai brincar? Primeiro, que é isso que eu coloquei, né? A gente está desaprendendo muito do brincar. E o brincar, ele é diferente de jogar, né? Então, a gente vai pensar, mas eu vou trazer para minha empresa, eu vou fazer o quê? Como é que vou botar um jogo, uma pessoa lá para dirigir, vai organizar? Não, aí é um outro tipo, é um jogo, ele é orientado, ele tem objetivos. É ruim? Não. Na verdade, o adulto até precisa disso para que ele, então, possa viver essa sua potência também do homo ludens, né? Porque sem isso, se a gente colocar aqui, né, somente a gente e uma bola, a gente vai demorar um tempo. Se eu falar assim, olha, pode usar a bola, mas não pode jogar futebol com a bola. Entendeu? Caramba, o que eu faço com a bola? Então, o adulto também demanda de um tempo de investimento com aquele objeto que vai ajudar ele, então, a resgatar esse lugar. Mas, tanto de um jeito quanto do outro orientado ou não, dependendo da orientação, claro, dentro da perspectiva da psicomotricidade relacional, que é o meu trabalho, a gente entrega materiais que a gente chama não estruturados, a gente dá um mínimo de recursos para você começar aquela brincadeira, e as sessões, elas são assim de puro prazer, de pura alegria. Você começa a ver adultos gargalhando, mas aquela gargalhada que talvez você já não tenha dado há muito tempo, por toda a pressão que você vive no dia a dia. Isso faz um bem danado, né? É como a gente tá, assistindo uma partida de futebol e aí caraca, gol! E vem, todo mundo se abraça. Quando a gente tá nesse lugar de brincar mesmo, de entrega, tudo funciona melhor. E aí o sujeito volta para casa de um outro jeito. Ele vai conseguir ouvir. Se você une isso, talvez, com uma palestra, com uma roda de conversa depois, ele não só vive no corpo, mas também como ele... entendi o que passou comigo. Registra então, isso de um outro lugar, que não é só um lugar mental, né? Esse registro que a gente faz dentro do nosso corpo. E que é muito importante, né? Porque aquilo só faz sentido o que é sentido. Então, o La Roça, ele traz esse pensamento e faz muito sentido, né? Pra gente, porque é isso. Então, se em algum momento, quando a gente começou a crescer, muitos de nós ouvimos... Para com isso, você parece criança. Para com isso, é coisa de criança. E o que é ser coisa de criança? Então, a gente foi entendendo também que ser criança não é legal. Entendeu? Você já é grande, para com isso. Então, você já é grande, não sei o quê. Então, isso vai trazendo também esse lugar da infância como um lugar ruim. Porque se eu não posso ser... E olha que o sujeitinho lá tinha lá seus 4, 6 anos e já ouvia isso, né? Agora você vai para uma escola de verdade. A escola de verdade é a escola que a criança vai para alfabetizar. Porque a creche não é uma escola de verdade, é creche. Né? E a escola de verdade tá ali. Cara, mas você já parou pra pensar o que acontece num parquinho? Quantas coisas acontecem? Muita coisa, né?
Eu acabei de ler um livro que é o Jardim de Infância para Toda a Vida, que, cara, ele é muito fantástico, porque ele vai trazendo, além de outras questões, essa perspectiva do que acontece ali dentro do parquinho, o sujeito vai levar para a vida. Por quê? Ele bota ou não bota mais areia? O garoto pegou, jogou areia na cabeça dele. Como é que ele vai lidar com aquele conflito? Como que ele vai se organizar dentro daquele espaço, né? Quais recursos ele precisa para construir o castelo que ele está fazendo? Então, tudo isso vai acontecer naquele espaço ali que é um lugar de muita cultura, porque aí sim, são as culturas das infâncias que chegam ali. E é um lugar de muito diálogo, é um lugar da gente pertencer, da gente se relacionar. O parquinho talvez seja a primeira rede social que a gente tenha, né? A gente tá ali, só que a gente precisa verdadeiramente se entregar. Então, se a gente projeta isso para dentro de uma empresa, levando para os adultos, são essas conexões que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa muito acreditar no outro. Sim. No outro e pelo olhar, né? O outro que eu olho, o outro que eu sinto, o outro que eu percebo. Muitas vezes, por meio dos jogos, né, das brincadeiras que acontecem entre os adultos, eu vou conhecer um pouquinho mais daquele meu colega de trabalho que ficava ali comigo o dia inteiro. Sim. E eu não sabia como ele era. Às vezes eu não sabia nem o nome dele, né? Porque dependendo do que for a empresa, eu vou descobrir nele, caramba, potências. Vou descobrir pessoas que gostam de café, que nem eu, sabe? Então, a gente precisa entender esses lugares de brincar, de estar se relacionando, porque senão, cada vez mais, a gente só vai viver esse mundo conectado, né? Sem presença. E os nossos futuros colaboradores, né, vão chegar numa outra realidade de empresa onde está todo mundo voltado sempre assim, fazendo seu caixote, e a criatividade não vai acontecer. A gente vai viver praticamente uma extinção desse lugar da criatividade, eu acho, porque a gente não tem dado recursos para que ela possa efetivamente brotar. Sim. A gente precisa, inclusive, viver o nada, que é tão importante para que ela aconteça, né? Não, e é muito engraçado, porque você falou essa coisa do parquinho, e aí me relembrou a Rafa, assim, bem pequenininha, né? E aí eu observando ela. E é isso, né? A criança ali, ela ainda não totalmente verbal, né? Então, falava pouco, se expressava ainda pela palavra, né? Pouco. E é muito curioso, porque aí você começa a perceber e olhar a criança e essa relação com o espaço, né? Uhum. E você falou, nossa, a primeira relação social é essa, né? A criança primeiro começa brincando ela ali com ela, depois ela começa a entender que ela pode criar um relacionamento com outras crianças. E aí, na escola dela, não tinha diferença de idade, assim, né? Então, o espaço era compartilhado com todas as idades. Então, os atravessamentos, eles aconteciam primeiro de forma corporal. Né? Então, é assim, é uma criança que tropeça na outra, uma que bate na outra. E aí você para e fala, é isso que acontece na vida, só que a gente para de esbarrar no outro fisicamente, a gente começa a esbarrar no outro emocionalmente, né? E aí ali ela começa a aprender que quando ela esbarra no outro, tem uma consequência. Ou ela cai, se machuca, o outro cai, se machuca. Então eu preciso prestar atenção em mim no outro. Eu preciso prestar atenção em mim no outro, no contexto, né? E aí isso vai se expandindo e aí vai saindo do lugar material e vai começando a criar outras subjetividades, né? Então é muito interessante, assim, te ouvir, porque eu fui fazendo essas relações, né? De acordo com que a Rafa ia vivenciando isso, eu ia percebendo isso acontecer e isso me lembrou muito, assim, esse momento. Você ia falar alguma coisa? Eu só queria voltar lá atrás, quando você falou sobre entender os limites e o que não é negociável, que talvez essa seja a maior dificuldade para quem lida com as crianças hoje, porque essa geração, a minha talvez um pouco antes, talvez a próxima também, nunca teve esse limite. A gente não sabe impor os limites pra gente. Então fica uma coisa um pouco perdida, porque não é só a facilidade de dar um telefone para uma criança e ela ficar quieta. É que eu queria que aquilo tivesse acontecido comigo. Então, na minha percepção, eu tô sendo legal, eu tô fazendo bem. Ainda é um pouco desconexo, é confuso qual é o limite, o que é saudável, o que não é, porque a gente não sabe ainda impor para nós mesmos enquanto adultos. Sim. Eu acho que tem algumas coisas que a Amanda talvez possa complementar, assim, mas eu vejo alguns pontos com relação a isso. Eu acho que a gente
né, viveu relações de parentalidade que era muito mais autoritarismo do que você conseguir estabelecer um contorno efetivo, né? Então, as relações eram muito mais por medo do que por respeito. Então, isso obviamente vai provocar um lugar oposto de eu não quero habitar aquele lugar, então eu vou pro extremo... A nossa tentativa é compensar aquilo. Então, eu vejo do tipo essa dicotomia, sabe? Como a Amanda falou, ou você vai para autoritarismo ou você vai para permissividade. E em que lugar tá isso, né? E aí eu acho que um segundo ponto é a minha relação com o meu filho não pode ser a expressão da minha dor. Sim. Eu preciso entender qual é a minha dor, a dor da minha criança. A minha criança não recebeu aquilo. Mas eu preciso usar o meu cérebro adulto pra falar, pera, ok, a minha criança não recebeu isso. Mas eu preciso começar a olhar para essa relação de falta e entender, pera, mas eu entregar isso para minha filha faz sentido? Né? Isso aqui é positivo? Porque às vezes eu só preciso curar a minha dor, não é o fato de eu oferecer aquilo para criança que vai curar a minha dor. Aquilo só vai compensar, né? E aí eu, enquanto adulta, a pré-adulta, não pensa na consequência daquilo que também pode acontecer. Então, acho que tem esses pontos, assim, são coisas que aí eu observo mais pela minha vivência do que, enfim, né, por qualquer outra coisa de teórica, assim. E eu acho que vocês dois falaram de uma questão muito importante, que é o tempo. Tá? Não é a sua, a nossa, a minha, porque a gente está vivendo essa geração aqui. Então, o nosso tempo é o agora, né? O que a gente viveu já foi, o que a gente vai viver a gente nem sabe ainda, né? O que vai chegar para lá. Então, o meu compromisso tem que ser sempre com o hoje. Então, hoje eu tenho consciência de X coisas, então eu preciso agir como ela. Ah, mas eu não tive um telefone, então para mim é importante ter um telefone para dar pro meu filho. Já volto na frase. Para mim é importante ter. Bem, pro meu filho, será que é? Eu acho que a gente precisa fazer sempre essa pergunta. Será que de verdade para o meu filho é importante Ele precisa isso? disso. Sabe? Porque às vezes é o que a Bri estava colocando. A gente quer simplesmente compensar uma falta que a gente teve. Algo que a gente queria muito. Cara, que bom que você não teve um celular. E agora você comprou. Olha que legal. Você foi lá e você comprou o seu celular. Nossa, eu tinha um sonho. Eu tinha muito sonho. Eu queria muito viajar pra Disney. Cara, viaja pra Disney. Mas aí seu filho não quer. Tá, ele não quer viajar. Aí você vai pensar assim, pô, então vamos, eu vou viver a Disney total. Eu vou viver o Parque Xangai da Penha, seja lá o que for. Mas eu vou viver aquilo com o meu prazer e meu filho vai aproveitar. Porque com certeza, se você chegou nesse momento onde você pode dar coisas que você não teve, o seu filho já não tem uma realidade igual que você teve. A relação da falta não existe. Não existe. Pra ele já tem outras coisas ali que você já tá dando pra ele. Então, quando a gente consegue virar essa chave, a gente entra no outro ponto que hoje, pra mim, assim, ele é crucial da gente pensar, que é essa cultura dos excessos. A gente tem dado muito mais coisas para as crianças do que efetivamente elas precisam. Porque é isso. Porra, não tive. Eu não tive isso, então eu vou dar. Tá, mas aí você tem. Isso não era uma questão sua. Então você compra pra você que ele tenha. Sabe? Mas aí eu queria que meu filho brincasse mais. Tá, então beleza, isso é um ponto importante. Quais são os recursos que você tá dando? Aí eu vejo, você passa assim numa galeria, tá a galera lá pedindo brinquedo X, brinquedo Y. Cara, a criança vai chegar em casa e provavelmente todo mundo conhece a velha e clássica, brincou com a caixa. Ou chegou em casa, abriu e deixou pro lado. Por quê? É o ter. Ele quer, porque ele também aprende isso observando, né? Sim. A gente quer muita coisa. Então a criança também, pô, deve ser legal querer, eu também quero. E aí ela vai usar dos recursos que ela tem para alcançar o que ela deseja. Ela vai gritar, ela vai chorar, e a gente dá. Então a gente entra, igual o jogo do tigrinho, cara. Você vai dando compensação. Ele quer e você dá, ele quer e você dá. Então a gente tem que prestar atenção muito nesses recortes, né? Como a gente acaba reproduzindo coisas e entregando coisas para as crianças que elas não precisam. Amanda, é fácil fazer isso? Não, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. É uma tomada de consciência e um assumir de um papel que a gente também tem que entender até o nosso limite, até onde eu consigo fazer isso. E a gente tá em construção, né? Eu brinco que assim, a gente tá dirigindo o carro enquanto a gente tá montando o carro. Vai lá. Exato. E aí, eu dirigindo o carro, me lembro uma outra coisa, né? Que eu tenho visto muito nesse momento dos excessos. Até pra gente gravar um story, pra gente fazer uma coisa, muitas pessoas estão fazendo isso dirigindo. Surreal, dirigindo,
né? E às vezes eu paro, a pessoa tá dirigindo, Exatamente, e eu vejo, eu fico começo a ver passar. Eu penso, sou a única pessoa que tô pensando assim, cara, real, essa pessoa tá gravando um story dirigindo. Pois é, e aí por que a gente tem que gravar um story enquanto tá dirigindo? Sim. Sabe? Que demanda é essa que a gente tá vivendo nessa sociedade? O Byung-Chul Han, que ele é um filósofo que fez o livro A Sociedade do Cansaço, ele vai falar muito disso, que a gente transita agora, né, da uma sociedade da produtividade para do desempenho. Então, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso cada vez mais entregar. Eu tenho que entregar tanto que até no carro eu tô gravando um vídeo correndo risco, né? De bater, de atropelar alguém. Porque você não para, porque você não organiza esse teu tempo, sabe? Vivencia melhor as experiências da vida. Esteja presente. Eu já vi gente fazendo isso com criança no carro. Cara, uma ótima oportunidade também para você estar conversando. Talvez seja a única que você vai ter no dia de conversar com a criança, Fora o exemplo entender que você tá dando. que você porque tá dando. aí você vai virar pra criança e falar, não, mas não pode mexer no celular enquanto você dirige. E aí a criança recebe uma outra impressão visual de que, mas não tá casando, assim, né? Não é coerente a fala com como a pessoa que tá falando não se porta, Sim, né? sim. Então, é isso. Aí a criança não consegue fazer essa conexão, porque entre a fala e a ação existe uma desconexão ali. Então, né? E tem essa coisa da gente poder brincar com nada, sabe? Poder brincar e conversar. A gente tem esse lugar muito do cansaço, tem esse lugar muito dessa produtividade toda que a gente tá vivendo. Mas todo mundo fala assim, mas já tá posto. Cara, tá posto. E tá todo mundo adoecendo. Tá E aí, posto, o que a gente então vai fazer com isso? entendeu? Ou a gente pensa minimamente as brechas, e eu sou muito das brechas. Eu acho que não adianta a gente também se radicalizar. Não, agora eu vou largar tudo, vou viver um lifestyle, não sei o quê. Não vai, porque não é assim. Mas igual dieta, né? É igual dieta. Você corta tudo, dá uma semana, tá maluco. Não dá, tá sofrendo ali, tá passando, tá desmaiando. Sabe, não é assim. Eu costumo falar com as famílias e nos encontros que eu tenho, pensa na tua agenda. Pensa no que você tá fazendo ali durante a semana. Né? O que efetivamente eu posso dedicar na minha agenda? Nem que você tenha que começar. Sim. Eu já cheguei numa família e falei, cara, pega a sua agenda, vamos lá. O que você faz aqui? E tava lá, tum. O que você faz aqui? Aí ela falou assim, não tem, tá aberta essa agenda. Coloca o encontro com seu filho. Isso aqui vai ser o horário do encontro de família. Né? E aí, essa família construiu, tá? Era num sábado à tarde, tinha essa brecha ali deles. E aí, era o encontro deles. E aí, o que a gente coloca isso? Eu trouxe para um jogo, eu fiz um baralho para ajudar e tudo mais. Porque, assim, se é o encontro da família, é o encontro da família. Não é o encontro da família no shopping, cheio de conexões, estímulos em volta. Não é o encontro da família que nós vamos na casa da vovó, da titia, que a criança não vai ficar ali com a gente, ela vai fazer outras coisas também. Nós vamos fazer outras coisas, vamos socializar, vamos beber uma cerveja, vamos conversar com outras pessoas. Não. É o encontro da sua família. A hora que vocês puderem, ela é tão importante quanto aquela reunião que você tinha na sua empresa. Cara, isso faz uma virada de chave para algumas crianças fantásticas. Pode não parecer, mas as crianças às vezes não sentem que são tão importantes quanto a reunião de trabalho. Sabe? Eu vejo famílias chegando para buscar crianças na escola com fone. Tô em reunião. Fui buscar o filho, ainda tá em reunião. Sabe? Busca a criança, pega, coloca no carro e tá em reunião. Então ela vai entendendo que a reunião tem um lugar que ela talvez não esteja tendo. Porque também quando ela está com a família, ela está em outros lugares com outras pessoas. Então, assim, a gente entender a brecha, a gente legitimar esse espaço do amor, esse espaço do vínculo. E aí, nesse jogo, né, desse baralho que eu crio, a minha maior tarefa para os adultos é, olha, vocês vão brincar. Mas as brincadeiras nem são tão difíceis, né? Já vi, nem tem tanto nada complexo. Eu acho que algumas famílias podem achar muito complexo fazer uma cabana de lençol, né? Mas qual é o legal? O barato é você pegar o teu telefone, de todo mundo, controle remoto, telefone, e guardar numa caixa que é feita por vocês. E eu peço sempre à família colocar um cronômetro de algum desses dispositivos aí, e eles vão jogar o jogo. E eles vão começar a anotar quanto tempo ficaram brincando. Surpreendentemente, tem famílias que já me relataram que brincaram por 5 minutos. E, caraca, eu consegui brincar por 5 minutos sem pegar o telefone. E isso foi, assim, um disparador para eles entenderem que, alguma coisa não estava legal ali.
E eles começaram a avançar no jogo, né? Passar para a próxima fase. E depois eles me deram relatos que estavam brincando durante 1 hora. E quando viu, já tinha passado. Eles não pegaram o telefone. E foi tão legal. E aí a filhinha começou, papai, mamãe, quando vai ser o nosso dia de brincar? Então, gente, é uma coisa tão simples. E aí, quando eu falo da cultura dos excessos, às vezes a gente acha que não tem tempo para brincar. Uhum. Às vezes a gente sente que não a vai gente dar. não dá o foco É e a só importância mudar. suficiente. E a gente isso, consegue encontrar esse lugar e é muito bonito, é muito legal. Assim, eu sinto que as nossas famílias me reportam isso. Eu vejo na creche, quando a gente começa os encontros de família, como o olhar muda. Então, é isso, sempre pensar na brecha que a gente tem no nosso dia, sem se punir, sem se achar que a geração assim, a geração assado, porque é essa geração que a gente está vivendo, que está moldando uma outra que está crescendo, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa entender que é a nossa, eu estou vivendo aqui, eu quero melhor. Porque eu não sei se daqui a pouco a pessoa que vai estar me empregando é mais nova que eu. Que pode acontecer. Eu tenho lá meus 42 anos, daqui a pouco eu mudo, eu vou encontrar um cara aí, uma mulher aí de 20 e poucos anos, que tá com um empreendimento muito legal, e é ela que eu quero que olhe para isso e entenda a importância desse brincar, dessa conexão e dessa presença na vida. E eu lembrei do que eu queria falar antes, porque você falou, né, do tempo, e aí eu lembrei, né, porque a gente tá falando desse lugar do olhar para os cuidadores também, né, e aí entender o quanto a empresa e a cultura da empresa impacta também nessa relação familiar, né? Porque o quanto existe espaço para se discutir sobre responsabilidade do cuidado, existe espaço para se discutir sobre a economia do cuidado, porque a gente falou do brincar, né? E aí você falou assim, nossa, as mulheres do tipo brincavam de casinha, de limpar, de passar, de cuidar do filho, né? E, gente... isso é um reflexo, né? Isso reflete na economia, né? Tem alguém cuidando das crianças e isso impacta diretamente a relação que essa pessoa que é cuidadora e que a maior parte das vezes é uma mulher, da relação dela com o trabalho, e isso impacta a geração futura, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender que isso é um contínuo, né? Não é uma coisa assim, é a empresa, é o cuidado, é a parentalidade, é a infância. Não, isso é um contínuo. Porque quando a empresa fala assim, vamos fazer reunião, e aí tá tudo bem porque é online, vamos marcar reunião 7 horas da noite... Ela não tá pensando na estrutura familiar. Você não tá pensando na estrutura familiar. Pode ser ok pra um cara que é casado e que do tipo... vai ter o tempo com a esposa dele, né? Enfim, vai ter outro tempo que não aquele... Mas não tá pensando na pessoa que tem que ir pra escola buscar a criança. Né? E aí, ao mesmo tempo, aquela pessoa vive um conflito de... Putz, eu não posso falar que eu não vou entrar na reunião. Porque como é que a pessoa vai ver o meu desempenho? Como é que ela vai ver a minha performance? Como é que eu vou ser julgado? Porque aí eu vou chegar lá no final e falar, não, mas você não participa das reuniões. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade do home office, isso dissolveu algumas barreiras... no sentido de dar certos contornos para compromissos do trabalho. Então, a gente, enquanto cultura do trabalho, e, né, empresas, a gente precisa entender que as nossas decisões, aquilo que a gente constrói enquanto cultura, e aí muitas das vezes não é uma cultura falada, é uma cultura vivida, no sentido de como a liderança lidar com aquilo, o horário, se é uma pessoa que presta atenção em que momentos do dia ela está marcando reunião... né? Enfim, e toda uma série de outras complexidades que precisam ser discutidas que vai impactar na vida familiar daquela pessoa, né? E aí a gente está falando que isso vai impactar na infância. Então, a gente precisa começar a levar essa discussão para dentro da realidade da empresa e entender o quanto isso é esse contínuo, né? Tem esse impacto. E aí você falou do tempo e numa das vivências, das imersões que eu fiz de comunicação não violenta com o Dominique Barter, ele falou sobre o tempo, né? E aí ele falou assim, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Sim. E aí a gente, muitas das vezes, eu acho que a gente ainda não se deu conta disso. No sentido de que quando a empresa tá te contratando, ela não tá te contratando, ela tá contratando o seu tempo. Ela tá pagando o seu tempo. Quando eu vou fazer um projeto... eu vou pensar, eu preciso de X horas de engenharia.
Se eu tenho um cara que trabalha 8 horas por dia, eu preciso de X pessoas para completar esse projeto dentro desse prazo. Eu tô pensando em tempo, eu tô contratando o tempo que eu não tenho e eu tô te pagando. Ou seja, o seu tempo é tão precioso a ponto de eu querer tirar dinheiro e pagar para você me dar o seu tempo. Então, assim, da próxima vez que você for gastar o seu tempo com alguém, pensa no qual é a preciosidade que você tá dando para alguém, sabe? Porque hoje, na sociedade que a gente vive, o bem mais escasso e precioso é o tempo. É o tempo. E aí, se a gente for parar pra pensar que todo mundo não tem as mesmas 24 horas... Não tem. A gente não vai tem. pra um lugar, assim, muito difícil da gente pensar. Porque se a gente tá falando já da parte da gestão de uma empresa, tempo é um. Quando a gente tá falando da parte mais operacional da empresa, o tempo é outro. Porque tem um tempo de deslocamento, tem o tempo social, tem tudo ali envolvido, tem o tempo né? de não vai ter dinheiro pra contratar alguém pra limpar a casa, pra passar, pra lavar, pra cuidar do filho, é outro rolê. É outro rolê total. Então, a gente talvez ainda demore alguns anos pra gente achar um ponto, né, de convergência onde isso possa melhor ser organizado. Mas a gente acha que eu sou muito assim, então vamos pensar o agora do que dá pra fazer. Porque se eu ficar num movimento de sempre, poxa, e não dá, nunca vai dar. Muito e a gente grande, vai continuar num sentido sempre de reclamar. O que dá pra fazer com o que a gente já tem, com o que a gente já sabe. Então, acho que a maior virada que a gente pode fazer é começar a trabalhar agora nesse sentido. De oferecer o mínimo que for, que eu possa, que eu consiga, de qualidade. Porque a partir do momento que eu gero uma qualidade X... esse X daqui a pouco pode virar Y, porque o cara também já mudou. Então, a gente precisa organizar de alguma forma, barrar um pouco esses ciclos de repetição da luz do carro, né? Que fica acesa ou não fica acesa, para que a gente possa, então, fazer diferente. Se eu ficar só pensando nisso, eu não vou agir. E a gente hoje precisa, sim, de agir. A gente precisa mudar um pouco esse lugar e encontrar a alegria de viver. Sabe, a gente tá assim no momento que tá todo mundo muito triste. Ninguém tá falando sobre isso, mas tá todo mundo muito triste. Todo mundo tá na meleca mesmo, sabe? E a gente não fala sobre isso. A gente continua seguindo. E esse lugar, e a gente economiza o cuidado, né? Que eu tenho que dizer, é uma economia do cuidado, a gente economiza pra caramba, porque cuidar dá trabalho. Então a gente não quer mais um trabalho, a gente não quer nem cuidar da gente muitas vezes. E o que a gente escuta muito? Não, você tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer a meditação, depois da meditação tomar aquele chá, depois do chá um banho de infusão. Cara, isso tudo vira performance, né? Checklist. Isso é pra Deus, isso é pra quem na realidade, sabe? Você acorda de manhã e você pega o ônibus lotado, você perdeu aquele ônibus, já era. E o cara já chegou no lugar do seu trabalho. Chuva, molha tudo, tênis, vai fazendo aquele o dia inteiro. O cara que tá em pé do lado tá todo suado. E aí, é isso. E, cara, o que a gente pode fazer? Eu acho que pra mim, é só o lugar do lúdico salva, sabe? Só esse lugar onde o sujeito vai ter esse espaço, seja na empresa, pra poder cuidar. Eu acho que todo gestor precisa pensar sobre isso. Porque se a gente pensar em infância como o maior investimento que a gente tem no futuro, o cara vai cuidar desse colaborador de um modo diferente. Porque ele tá investindo, não tô tirando dinheiro, na verdade eu tô dando tempo para ele, voltando à história do tempo, para ele ser um cara mais bacana, se relacionar melhor. Ele vai ter uma entrega melhor, porque, cara, quando você tá bem no lugar que você tá trabalhando, você também retribui aquilo, porque parece que o mal, ele tem um influencer melhor, né? Vamos botar assim. Ele consegue se propagar de uma forma, assim, muito um cara do marketing, né? E propaganda, assim, melhor do que o amor, mas não é. Só que é muito mais difícil a gente aceitar que a gente pode agir da mesma forma com as pessoas, com amorosidade, com respeito. Só vai dar um pouco mais de trabalho, porque a galera lá que tentou fazer com que o mal se propague de uma forma, né, muito louca, ele consegue talvez mais, mas a gente consegue, são com as pequenas coisas. E eu agora me perdi, que eu ia falar uma coisa importante, assim, mas enfim, eu estou muito nesse lugar, sabe, da gente pensar com mais amorosidade, pra gente entender que não tá tudo tão ruim assim, coisas boas acontecem diariamente na nossa vida. Então, se hoje você conseguiu
chegar em casa um pouco mais cedo, seja feliz por esse cedo que você chegou e não coloque outra coisa no lugar. Você ia fazer sua janta às 9? Faça suas jantas às 9. Se você chegou às 8, aproveite essa 1 hora para fazer uma outra coisa e não coloque coisas no lugar que vão te trazer mais trabalho, sabe? Que vão te retirar da relação. Então, a gente pensando talvez dessa forma, a gente consiga encontrar assim, momentos muito mais prazerosos na nossa vida do que sempre ficar no momento da reclamação. A gente precisa lutar por direitos, a gente precisa lutar por uns espaços, sabe, de colocações de mercado, o lugar da mulher, os homens brincarem cada vez mais de panelinha, mesmo que seja a panelinha vermelha, roxa, né, que tem, as mulheres cada vez ocuparem os lugares também que elas querem, mas sempre com muito respeito. Eu acho que a gente precisa voltar nosso olhar para esse lugar. Eu acho que eu gosto de dizer, né? O afeto é revolucionário. Quer fazer revolução? Acho que a gente pode fazer revolução de muitas formas. Inclusive, algumas revoluções silenciosas. E, para mim, o afeto tá nesse lugar, assim. E aí, você falou disso, né? Do influencer e tudo mais. Eu até partilhei um post seu no Instagram outro dia desse falando sobre isso, né? Você estava fazendo um movimento de afeto. E é impressionante como qualquer coisa negativa... E as pessoas não param, né? Não para... não respira e não percebe, sabe? Não olha ali, sabe? Não faz um senso crítico ali, né? E aí, é impressionante como qualquer coisa negativa ganha, assim, um engajamento gigante. Sim. E aí, quando você faz um movimento de afeto, como aquilo... é esvaziado. As pessoas não conseguem fazer esse movimento de engajar em nada que crie um movimento de afeto, assim... Eu falei isso com você nesse dia, eu tenho um amigo que também trabalha com as redes sociais e ele tava fazendo um movimento desse, eu tava nos meus stories há, sei lá, um dia atrás. E eu já tinha falado isso com outras pessoas, eu já tinha feito movimentos nesse sentido no Instagram. E é incrível como é isso que você tá falando, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que, começar a fazer esse processo de autoobservação também. Com o que eu tô engajando, né? E aí a gente tá falando... de autocuidado, e a gente parar para pensar que aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, né, também é uma forma de alimento, né? Do que eu tô me alimentando. E do que eu tô alimentando as pessoas, né? O que eu tô compartilhando. Porque é isso. Tá muito disseminado a desgraça. E é como você falou, não é que a gente não precise falar sobre isso, mas... será que a gente não pode começar a dividir um pouco melhor o tempo, assim, entre as coisas, né? O meu foco pro positivo aumentar um pouquinho mais e eu começar a ter um pouco mais de esperança na humanidade, assim, porque senão a gente perde a esperança na gente, naquele que tá do lado, assim, né? Então, acho que é isso, assim, fica com a minha consideração final. Vale? Não vale. Bom, eu queria voltar no tópico que você falou sobre o brincar e a criatividade e como que é importante para a formação do ser humano. Na verdade, eu queria fazer 2 considerações. Vou voltar numa consideração sua também. Tá bom. Que cada vez mais o trabalho exige que a gente seja criativo, que a gente pense o que fazer, o que pedir e como pedir. E cada vez menos a gente estimula esse tipo de comportamento. Então, é um olhar não só, não só lúdico, mas num pensamento de longo prazo que a criança precisa aprender a pensar, né? Se você podar isso... E é o problema que a gente vê muito adulto, né? A gente pega aí a inteligência artificial e as pessoas não conseguem usar porque elas não sabem o que elas têm que pedir. E... tá aí a origem, né? Quando ela perguntava o porquê, quando ela queria fazer, quando ela... era sempre, não. Por quê? Por que não? E aí foi perdendo-se a capacidade de raciocinar até que a gente chega num ser humano totalmente robótico que faz atividades repetitivas e se tiver... Pô, meu pai falava isso pra mim, olha que frase pesada, mas... vou ter que repetir, né? Se o capim me dá de cor, o burro morre de fome. E aí mudou, por menor que seja a mudança, a pessoa não consegue se adaptar, não consegue pensar porque ela foi sempre podada a caber dentro de uma caixinha, né? E é engraçado, porque falando isso, né, volto na fala da Amanda. Aí eu entrego um material desestruturado, né? Ou seja, não é uma brincadeira que vem com manual de instrução. Estão aqui os elementos, crie com isso. Se vira. Se vira.
E aí é muito engraçado, porque mesmo em dinâmicas de grupo, que tem algum mínimo de estruturação, você faz o mínimo de estruturação. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem desenrolar, e aí as pessoas vão começar a trocar no final. Ah, mas eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu falei, mas ninguém falou que não podia fazer. Por que você se limitou? Mas você se limitou porque essa foi a história que foi sendo replicada ao longo de toda a sua formação né, de relação com o mundo, de relação com as coisas, né? Tira a mão daí, não pode isso. Então, ninguém falou, eu já levo como consideração que não pode. Que não pode. Né? Não, eu não parto do sim, eu parto do não. Né? Exatamente. E acho que desse lugar mesmo, sabe? Me perdi um pouco nessa história do sim, do não, né? Porque esse lugar do brincar e do brincar do adulto, que eu acho que vou voltar lá no início também, quando eu falei que a gente tá falando mais da gente do que das crianças, né? A Escoline, ele tem como uma frase que eu sempre amei, que é assim: eduquemos os adultos e as crianças deixemos em paz. Exatamente. Sabe? Eu escutei só uma vez, eu gravei pra vida. Gente, que frase mais perfeita. Né? Porque é isso. A gente precisa se reeducar. Sim. A gente precisa encontrar os nossos espaços de não, os nossos espaços de sim, os nossos espaços de conexão. Então, quando o adulto ele tá lá, ele tá brincando, quando o adulto ele tá... E aí você foi falando sobre a questão... Me perdi na sua. Eu entrei. A sua pergunta era... A sua pergunta... Quando da criatividade. Da criatividade, era. Quando ele traz esse lugar da criatividade, é muito disso. E é muito dos pequenos mesmo, né? Porque todo mundo é muito tolhido por o que pode e não pode fazer. Quando você vai começar uma alfabetização, começa a escrever, até a redação que você faz, né? Se você escreve demais, você está escrevendo demais. Tem que escrever de menos. Né? A gente tem, embora a gente tenha hoje um convite à leitura muito forte na infância, ainda são poucas as crianças que leem, poucos pais que leem para os seus filhos. Então, a leitura ela é um campo assim, vasto para trabalhar a questão da imaginação. Sim. Né? Porque ali ela começa a ganhar repertório, ela começa a entender. Hoje eles têm, e é muito triste, né, lembrar da criatividade, esse livrinho do Bob Goods, né? O que é isso para uma criança, né? Gente, é um desenho pronto. Que é isso. É um livrinho de pintar. Ah, tá. Tipo como teve uma época das mandalas, que todo mundo comprava mandala para pintar, para se organizar. Vou ter que fazer outro recorte sobre o Bob Good. Eu não sei o que é, mas tudo bem. E aí a gente... É um livrinho de pintar. E aí o que é esse livrinho de pintar? É para acalmar. Mas é um livrinho também que a criança ela começa a ter desenhos estereotipados. E aí ela vai entender que ela não sabe desenhar. E eu não tô falando assim, tô especulando. Eu vivo isso no dia a dia. Eu tenho crianças que falam pra mim, eu não sei desenhar. Como assim você não sabe desenhar? Eu não sei desenhar, eu não sei fazer um sol, eu não sei... Faz uma nuvem pra mim. Nuvem, sol, tô falando de desenhos muito primários. Digamos, muito primitivos, de primeiros, das nossas raízes, sabe? Do nosso DNA. E que eles não se sentem autorizados a desenhar porque existe alguém que ilustrou um tipo de sol. E muitas vezes os sóis vêm surgindo nos desenhos com 2 olhos, aquela boquinha, quase o solzinho do Teletubbies, né? E vem surgindo. Então, quando a gente fala em criatividade, ela está no espectro muito maior. Sim. Porque a gente está limando isso, está achatando isso cada vez mais cedo, lá cedinho. Tá? Então, eu convido muitos adultos a desenharem. Eu acho que a arte também tem esse lugar. Né, da gente poder pintar, da gente poder se expressar. Dança, música. A música, dança. A dança depende da dança, porque não tem estruturada. Não estruturada. Não estruturada. É muito maravilhoso quando a gente se pega, de repente, quando a gente tá num show muito legal e se permite dançar, e sem olhar pra quem tá, sabe, olhando, não tem um lugar do ridículo. Soltar o corpo e deixar o corpo refletir a música. A música, esse sentir, sabe, esse vibrar. Quando você tá correndo na praia, é isso que você quer, ou no campinho perto da sua casa, né? Trazer sempre os 2 lados. Que você corra, você quer sair com a meia vermelha e outra laranja. Gente, a gente precisa se permitir viver tudo isso, experimentar e não achar que tudo é ridículo. Nessa ordem do ridículo que deixa a gente sair, não entrar no lugar do criativo. Sim. Porque o que é o criativo? O criativo é ser ridículo também, né? Porque eu vou inventar coisas que talvez não deem certo, que sejam tão ridículas, né? Que o outro vai falar assim, caramba, mas eu vou tentar de novo e eu vou inventar umas engenhocas com cores, sabe? Com linhas que conectam. E aí vão surgir coisas fantásticas a partir daquilo ali. O engraçado é que, normalmente, desenho animado, história,
o inventor que chega numa invenção maluco, é né? sempre um cara tirado pra ridículo, pra maluco, fora da realidade. É sempre esse estereótipo, né? Sim, sim. E ele, na verdade, é aquela criança na escola, muitas Exatamente. vezes, que vai sofrer bullying, né? Que vai estar ali... Não vai ser que não vai ser compreendido. Mas por que a gente insiste, sabe, em rotular isso? Porque, volta, é difícil a gente lidar com o outro que é espontâneo, com o outro que tá ali brotando de ideias geniais, ideias fantásticas, porque a gente tem medo de errar. Então, como eu tenho medo de errar, como que pode você não ter medo de errar? Então, você me agride de alguma forma e eu quero fazer o quê? Eu quero te bloquear nisso. E aí, no campo de adulto, eu tô falando de adulto ainda, não falei de criança, porque é isso que o adulto faz. Você me agride quando você coloca num lugar onde, caramba, como você pode ter umas ideias dessa? Sim. Porque eu não tenho, mas na verdade você tem, talvez em outro aspecto, que não seja aquele de construir algo e tal, né, e pá, 3 andares e blá. Mas você tem a vezes de que você vai descobrir que as cores da parede, para você fazem todo sentido, e você vai harmonizar aquilo. Então, é encontrar e aceitar que todo mundo tem um pouco de loucura, entendeu? Você só precisa encontrar a sua, né, e o lugar que isso vai ocupar dentro. E deixar ela se expressar, o lugar que ela vai ocupar nessa sociedade, né, no lugar que você vai conseguir deixar ela fluir e você vai vencendo os seus próprios obstáculos. Eu acho que é isso. O criativo do adulto tá nesse lugar muito do julgamento que a gente acaba fazendo até com a criança. Sim. E entre as crianças, elas estão ali na potência. Só que vai chegar um momento onde a gente vai dizer para ela que aquilo que ela tá fazendo não é legal, que aquilo é bobeira, que aquilo é coisa de criança, é coisa de bebezinho, né? Como se ser bebê fosse ruim. Mas aí você fala, isso é coisa de bebê, sai daí, para, você já cresceu, você já é um menino grande, então você toliu ali ela. E pensar nos brinquedos, o que, na verdade, o meu filho pode fazer com esse brinquedo. E não o que esse brinquedo pode fazer pelo meu filho. Essa virada de chave também te ajuda muito na hora de escolher o que você vai comprar. Sim. Sabe? Ou assumir aquilo que você escolhe como objeto brincante dentro da sua casa. É o seu filho que precisa agir naquele brinquedo, não o brinquedo com ele. Exemplos são vários brinquedos que você aperta um botão e o boneco faz um monte de coisa pra você, né? Aquele cachorrinho que late porque já tem inteligência artificial e você dá voz de comando. As crianças hoje estão pedindo pra Alexa coisas, né? Alexa, me conte uma história. Isso é real. Alexa, me conte uma música. Alexa é o seu objeto. Eu não vivo essa realidade. Mas essa é uma realidade muito presente, sabe? E não é Alexa aparelho, Sim. mas é o Google. Sim. Eles pegam o celular e Google, me conte uma história, né? E, enfim, então é esse brincar que vai sendo polido e a gente precisa prestar atenção, porque parece, eu volto a dizer, parece que está claro, mas não está claro. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mostra exemplos para as famílias e deixa que as famílias vivenciem isso é muito legal, quando as famílias vivenciam isso vai tendo uma tomada de consciência maior. E, claro, a gente consegue, novamente, encontrar essas brechas que eu tanto falo aí. Não, e é muito legal, você falou do brinquedo, né? E aí eu acho que essa relação do adulto com o brinquedo também, né? O que o meu filho pode fazer com o brinquedo? Porque às vezes a gente fala, vou dar aquele brinquedo, a compensação, né? Aí vai dar um brinquedo de R$200. A criança vai querer brincar do jeito dela. Às vezes, ela vai querer desmontar o brinquedo. E aí, o que o adulto faz? Não, mas você não pode brincar com um brinquedo desse jeito. Ele foi muito caro. São frases feitas, né? Muito assim. E aí, você fala... Então, não dá. Caraca, eu desmontava tudo. Não dá. Meu marido também. É isso, não dá. Se você não consegue lidar com isso, então não dá. Porque senão você vai ficar tolhindo a criatividade da criança. Porque esse é o jeito que ela quer brincar com aquele brinquedo. Deixa ela brincar daquela forma. Porque para ela faz algum sentido ela explorar aquilo que não é a estrutura que o brinquedo propõe, né? Mas senão é sempre isso. A gente tá sempre esperando uma ordem. A gente tá sempre esperando uma instrução. E a gente perde a capacidade de ir além daquilo que foi dito. Além daquilo que foi pedido. Além daquilo que foi estruturado, né? Então, você falou do brinquedo, eu lembrei disso. Mas faça seus 2 recortes sobre o negócio, que eu não sei o que é. Eu vou partir para as considerações finais. Então tá bom. E um dos recortes eu vou usar nas minhas considerações finais. Que isso? Foi quando você falou da reunião às 7 horas e da cultura da empresa envolvendo isso. Ao mesmo tempo que essa cultura diz a sua família está em segundo lugar, a empresa está em primeiro,
muito provavelmente tem uma parede escrito que aqui somos uma família. Então tome muito cuidado com as coisas que você anda dizendo por aí. E se você está sendo contratado, aqui somos uma família, normalmente é pegadinha do malandro. Vamos para as suas considerações. Então tá bom. Bom, falamos de maternidade, cuidado, e eu estou relendo o meu livro da Vera Iaconelli, Manifesto Antimaternalista. E eu caí, assim, né, num parágrafo que eu queria muito trazer para cá como consideração final, assim. Então, eu vou literalmente ler esse trechinho e depois eu falo. Vivemos num ponto de inflexão no qual a maternidade idealizada, que não corresponde às necessidades e às possibilidades de mães e crianças, desemboca numa geração desassistida. Para a questão perene sobre o cuidado com as próximas gerações, nossa sociedade responde com um modelo anacrônico baseado na inteira responsabilização das mulheres. Resposta que já era insustentável no passado e que agora tende ao colapso. Eu acho que esse parágrafo, apesar dela estar falando muito sobre as mulheres, e a gente fez esse recorte das mulheres como lugar do cuidado, tá falando dessas necessidades, né? Qual é a necessidade desses cuidadores? Qual é a necessidade real dessas crianças? Qual é a relação que a gente vai ter com o tempo? Qual é a relação que a gente vai ter? Qual é o acordo coletivo que a gente vai ter com relação à infância e o olhar para a infância, né? Os modelos que a gente fez até hoje, eles não vão dar conta daquilo. A gente está vendo que não está dando conta, né? Então, a gente precisa criar novos acordos coletivos. E seja você um cuidador ou não, não importa, porque um dia você vai ficar velhinho e provavelmente você vai depender de um cuidado de uma pessoa mais nova, mesmo que seja para ir no médico fazer uma consulta, não importa. Então, assim, a gente vai ser atravessado por uma pessoa mais nova. Então, a gente precisa fazer um acordo coletivo de como a gente vai cuidar da infância, assim, né? Como a gente vai cuidar das pessoas que cuidam e como a gente vai cuidar da infância. Então, para mim, esse parágrafo fala um pouquinho de tudo que a gente falou, que eu tinha certeza que, apesar de não ter roteiro, eu tinha certeza que ele ia caber. Suas considerações finais. Eu penso que esse cuidar de quem cuida, né, que a gente tanto fala, ela faz parte da pauta corporativa, sabe? Não dá mais pra gente não pensar nisso como um grande investimento, acho que eu já falei isso, né? Como um grande investimento que a gente está fazendo por nós como humanidade, por nós como nessa sociedade. E a parentalidade, ela vem junto, porque é isso, né? É do humano cuidar. É do humano estar com outro humano. Se você não está ali naquele momento, tem algum humano fazendo algo para você. Então, assim, não nascemos essa história de nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Não vamos. Alguém em algum momento vai estar cuidando da gente. Então, vamos investir no relacionamento, vamos investir e acreditar no amor, né? Vamos investir nesse lugar de pertencer e de muita presença, de muito olhar, de muita sensibilidade, porque podem ser 30 minutos do dia de uma empresa, mas com certeza serão horas de uma outra vida que você está impactando, e isso dinheiro nenhum vai comprar ou vai pagar. Enfim, é isso. Pra gente fechar, então, 2 pessoas que não podem deixar de vir aqui bater um papo com a gente. Eu não tinha como não falar, né, dessas 2 pessoas queridas, que é a Viviane Carnevale. Ela também é educadora parental. Hoje ela está falando sobre as medidas protetivas, sobre o uso de tela com adolescentes. Então, toda essa questão aí que acontece, né, quando os adolescentes têm telas, para onde isso leva, né, quais são as questões que envolvem, as questões legais também que envolvem sobre isso. E a Ana Luísa Ferreira, que ela vai estar falando muito sobre educação de meninos. Então, não porque ela repensa que meninos precisam efetivamente entender esse lugar de ser menino. Pelo contrário, ela está falando com as famílias. Porque se a gente hoje tem esse olhar para a masculinidade, né, para o lugar do homem na relação, são mulheres que estão cuidando desses homens. Então, como repensar essa relação também, né, de educar um menino no mundo que a gente tem hoje e, enfim, elas 2 para mim têm sido muitas referências nesse campo aí da parentalidade. 2 livros que todo mundo tem que ler. Com certeza. Sociedade do Cansaço, que eu falei aqui, do Byung-Chul Han. E agora eu acho que o Fábrica de Cretinos Digitais, que é do Michael Desmourget, que ele
ele vai falar sobre a questão da tecnologia. Hoje tem muita gente falando sobre a geração ansiosa, que também é muito boa, mas ele vem com outro olhar que eu acho bem bacana e eu tenho recomendado ele também como complemento. Acho que são pautas importantes porque elas estão atreladas, né, uma com a outra. Bom, muito obrigado. É isso, pessoal. Ficamos muito por obrigada. aqui. Mais um episódio. Mais super. um episódio e Obrigada. até o próximo.